vídeo aqui nada mais é do que ligar essa câmera sem muito roteiro e bater papo sobre filme, porque eu tava com vontade de fazer isso há algum tempo. Acho que a gente precisa falar sobre filmes. Eu assisti Spencer, o novo filme sobre a Princesa Diana com a Kristen Stewart, e eu tô com muita vontade de perguntar pra vocês e abrir aqui uma discussão mesmo sobre por que a gente ainda se importa tanto com a Princesa Diana e mais além, né? Por que a gente ainda se importa em 2022 com a família real britânica? Olá, eu sou a Duda Yamaguchi e esse aqui é um Além dos Ecrãs, em que a gente vai discutir não necessariamente só sobre Spencer, mas sobre cultura pop, sobre por que a gente ainda quer ver filmes, por que a gente ainda quer assistir séries, a gente ainda vê The Crown. Sempre é algo pautado na mídia e no cinema também sobre essa família que é assim, né, a família real. Mas antes de tudo eu já peço pra você curtir esse vídeo se você gostou do tema ou se você se interessa por esse tema também. E pra ajudar a gente, claro, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Antes de tudo, a gente agora tá começando a nossa maratona pro Oscar, nosso esquenta pro hashtag ADN no Oscar 2022 que tá chegando. O Oscar acontece no dia 27 de março e até lá a gente vai postar vários conteúdos lá no nosso Instagram, nas nossas redes no geral, focando em filmes que vão estar na premiação pra você ficar pronto pra assistir tudo. E se você quiser ver uma crítica completa de Spencer aqui com... não tem spoilers, mas assim, explicando e aprofundando mais sobre o que eu achei do filme, você pode ir lá no nosso Twitter. A gente tá fazendo várias threads com críticas dos filmes e Spencer já tá lá pra você conferir. Bom, mas então vamos começar a pensar aqui juntos, porque eu acho que esse vídeo, mais do que respostas, ele é um vídeo de questionamentos pra gente comentar. Então já vai deixando seus comentários, seus insights aqui pra gente contribuir pra isso. Além de Spencer, que eu acho que em 2021, 2022 agora, né, é um filme bem aclamado quando a gente fala nesse tema, a gente tem uma das maiores séries da atualidade, que é The Crown, e isso também é totalmente inegável. Se você não sabe, The Crown é uma das maiores séries da atualidade, como eu disse, mas é uma das maiores séries da Netflix, né, uma série que tá aí há bastante tempo já tá na sua 4ª temporada, indo pra 5ª, e que vai contar em diferentes fases, em diferentes gerações de atores e tudo mais, mas sobre a história ali do reinado da Rainha Elizabeth. E a série, além de ser grandiosa, de ser muito bonita, de ser esteticamente muito bonita, mas de trazer também atores muito incríveis, ela joga luz, né? Ela fala muito sobre temas sensíveis também, que às vezes a gente não vê necessariamente sendo falados todos os dias. Ou seja, é claro que ela discute sobre política, é claro que a série tem esse teor muito político ao falar sobre Winston Churchill, ao falar sobre a Dama de Ferro, né? Sobre a Margaret Thatcher, mas mais do que isso, ela é uma série que fala de fato sobre a família, né? Sobre as problemáticas que existem no casamento entre a Elizabeth e o Philip, entre a Diana e o Charles agora na nova temporada, sobre a dinâmica familiar muito problemática entre as duas irmãs, a Margaret e a Elizabeth, e tudo que envolve a família em si. E da mesma forma, Spencer também fala sobre algo muito interessante. O filme, ele não... Se você tava esperando, por exemplo, um filme que vai te mostrar a vida inteira da Princesa Diana, esse filme, ele não vai falar sobre isso, na real. Ele fala muito sobre o interno, sobre o que ela sente, sobre qual que é a sensação dela de passar 3 dias sabendo que o casamento tá no final, naquela casa, né, naquele casarão. Casa, eu fui gente boa. Ou seja, por mais que The Crown seja um pouco mais descritiva dos detalhes e do que fato aconteceu na história, né, contando os fatos, Spencer já abre mão dos simbolismos para contar o que a Diana, a princesa, estava pensando, estava sentindo, as angústias, os medos e tudo mais. E mesmo assim, as duas têm pesos muito importantes e elas não podem, inclusive, ser usadas como um documentário, né? Muito diferente. São obras ficcionais, mas que vão ali lançar luz em alguns questionamentos que às vezes a gente não vê na imprensa de fato, mas que acontecem ali nos bastidores. E é aí que eu quero chegar. Minha primeira teoria de por que a gente gosta tanto de saber sobre a família real bate na ideia de que nós somos todos grandes fofoqueiros. Não necessariamente no mau sentido, mas a gente gosta de saber sobre a vida alheia, né? E eu acho que
Isso foi muito o que foi dito, o que foi problematizado também sobre a princesa, né? Sobre a Lady Di, tipo, como ela sofreu com os olhos da imprensa, dos tabloides, das pessoas querendo saber tudo que ela fazia, desde a roupa que ela usava até o final do casamento dela e tudo mais. Quando a gente tem esses dois filmes que basicamente vão tratar de tretas, vão tratar dos bastidores e de tudo mais, acaba ficando ainda mais interessante, né? A gente gosta de saber, porque a história tá sendo escrita, a política tá sendo vista nos jornais, mas as tretas, o interno, a gente não vê em todo lugar. Então, essas séries, esses filmes vão abordar isso. Eu tava assistindo um vídeo recentemente do Leandro Carnal no canal da Mari Palma, falando sobre The Crown. Os dois são muito fãs da série. E eles entraram um pouco nessa temática de por que a gente se importa tanto em saber sobre coisas pequenas que talvez não fossem tão interessantes assim. E ele aponta alguns fatores bem interessantes, como esse fato de que a gente serve muito como criador e criatura dessa escandalização, né? De fato, com essa espetacularização indo aí, né? Sociedade de espetáculo, leaderboard, mas enfim. Mas a gente serve como criador e criatura. A gente cria essa mídia louca e ao mesmo tempo a gente se sente escandalizado por isso. Ou seja, a gente fica irritado por ver tudo que a Diana passou, tudo que ela viveu, a gente acha um absurdo, mas ao mesmo tempo a gente consome isso, a gente busca isso, a gente quer saber essas coisas. Ele explica que é até uma certa forma de carinho estranha, porque a gente se importa com aquela pessoa, a gente se importa com a Diana, por exemplo. Ela é vista muitas vezes como uma pessoa muito icônica, uma pessoa boa, uma pessoa muito próxima, mas ao mesmo tempo a gente sofre, a gente tá ali, né, como pessoas fazendo ela sofrer de alguma forma. E sobre essa aproximação, eu acho que a fofoca ajuda a gente também a se aproximar das pessoas que de certa forma seriam intocáveis. Ou seja, de alguma forma, saber que a família real tem problemas reais no sentido verdadeiros, aproxima a gente do que seria o público, né? Ou seja, saber que a Elizabeth, né, a rainha Elizabeth, ela tem problemas com a irmã, tem problemas no casamento, não necessariamente é uma supermãe, sabe? Essas coisas acabam aproximando a gente e tirando a ideia de que ela é só um ser intocável que tá ali há tantos anos. E a Diana, agora focando também em Spencer, ela tinha isso, ela era a pessoa do povo, ela queria estar próxima das pessoas, ela se dedicava pra isso, mas mais do que isso, ela era essa pessoa, né? Mas de certa forma simples, em muitas aspas, mas que se aproximava mais do que a família real ali. A gente sabe das traições, a gente sabe da bulimia, a gente sabe da dificuldade que ela tinha em ser aceita e que muitas vezes, como mostra em Spencer, ela era tratada como nada ali naquela família. E as únicas pessoas que poderiam ouvir ela eram um cozinheiro, ou a costureira, ou a pessoa que estava ali, os filhos muitas vezes, e ela era só... Na mídia ela era muito grandiosa, né? Ela sempre foi uma personalidade muito forte nos tabloides, mas não necessariamente pra família real. E aqui a gente abre um parênteses. Você fala Lady Di, tipo Princesa Diana, ou Princesa Diana? Eu tô falando Diana, mas você entendeu. Existiu e ainda existe um sentimento muito forte de identificação com a princesa, com a Lady Di, com o que ela viveu e por todos esses aspectos que eu citei, mas muito sobre opressão. Em todos os aspectos, que era o que ela sofria no casamento, na família, né, naquela família que ela foi imposta a ter, da vida que ela precisava ter e dos tabloides, da mídia, de todo mundo. E são tantas mulheres que sofrem com isso, mulheres famosas e mulheres não necessariamente famosas também. E aí a gente pode também entrar em várias problemáticas sobre o jornalismo de celebridades, de como a gente consome, como a gente cria esse jornalismo que tá todo tempo tentando buscar alguma falha, algum momento. No filme mostra muito isso, o fato da costureira lá, da camareira, ter que costurar as cortinas dela porque tinha jornalista tirando foto dela pelada enquanto ela se arrumava. Bom, alguns outros fatores existem que até o próprio Leandro Carnal menciona no vídeo, é o fato da internet. Na época ali da família real, do começo do reinado da Rainha Elizabeth, e na própria época da Princesa Diana não tinha internet.
Então a gente não tava esperando um story dela postando o que ela ia vestir, ou uma notícia bombástica viralizando no Twitter, sabendo tudo que estava acontecendo. Ou seja, todo esse espectro acaba se tornando cada vez mais curioso, né? Os filmes, as séries, eles vão de fato tornar aquilo relevante até hoje, porque a gente tá descobrindo coisas até hoje. Tanto The Crown quanto Spencer, elas vão contribuindo para nosso imaginário, né, do que seria, o que teria acontecido. Acho que a própria premissa de Spencer fala disso. Ele imagina o que teria acontecido naquele Natal. Então, eu acho que como a gente não tinha isso documentado, a gente não tinha internet pra saber o tempo todo o que tá acontecendo lá na família real, a gente fica nessa imaginação, na coisa dos bastidores, na coisa da fofoca, e por isso esses filmes, essas séries vão se tornando ainda importantes, ainda relevantes de alguma forma, para bons fofoqueiros. Eu acho que um último questionamento muito necessário da gente fazer também é o fato de ser a família real britânica, de toda a imponência que existe, e não necessariamente boa, né? A gente tem aí um histórico de uma família branca e rica e que tá lá há tanto tempo reinando e não necessariamente fazendo coisas boas, né? A gente sabe que não. Então, a mídia ainda se importar, a gente ainda se importar, isso também reflete muito da nossa sociedade ainda, sabe? Será que já não era hora da gente virar essa página e falar sobre outras famílias relevantes, sobre outras histórias, sobre outras pessoas ainda mais importantes para tudo isso? São muitas histórias e muitas famílias que se viram prejudicadas por essa família real também. E por muitas vezes a gente esquece disso, a gente não pensa nas outras histórias, a gente tá só sempre focando nas mesmas. E eu não acho que isso seja, tipo, não acho que Spencer não deveria existir, não acho que The Crown não deveria existir. Eu acho que é relevante, eu acho que a gente precisa por todos esses motivos que a gente falou agora. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja a hora de pensar em novas histórias. Ou histórias que foram esquecidas. De outras realezas ou não. Pessoas simples, pessoas que existem por aí e que às vezes são ainda mais próximas da gente. Enfim, como eu disse, eu tô aqui pra levantar questionamentos. Esse vídeo real foi só pra gente... Tô aqui pra levantar questionamentos e esse vídeo foi um vídeo pra gente começar a pensar. Eu espero muito e quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acham sobre isso, qual que é a sua teoria, o que você pensa sobre The Crown e Spencer ainda serem muito relevantes para nossa sociedade hoje, audiovisual, né, claro. Esse é um vídeo colaborativo, tô esperando o seu like, tô esperando o seu comentário aqui embaixo também, e a gente continua esse papo aqui embaixo, então... É isso, se você se interessou, não se esquece de mandar esse vídeo para outras pessoas e lá assistir não. Ir lá no Twitter, ler a minha crítica de Spencer mais focado no filme e a gente vai conversando a partir de agora, tá bom? Um beijo e até a próxima.